Vamos entender então como que funcionou o processo do Eric vir para cá junto com a Alessil, né? Porque Aham, hoje nós sabemos que o brasileiro precisa de visto para vir para cá e geralmente quando a gente faz um casamento, existe um processo de green card e tal. Como que aham. Uhum. foi esse processo para vocês? Só para a galera entender e aí a gente vai entender como que é a vida de vocês aqui também. Como que Certo. funcionou esse processo? Vocês precisaram de assessoria, de advogado ou fizeram tudo Uhum. sozinho? Bom, você pode fazer sozinho se você quiser, porque assim, você casa, aí você já pode um, preencher os papéis, né? Então, você pode até fazer sozinho, mas caraca, era uma coisa tão importante que eu não queria. Não queria correr risco, porque é muito burocrático. Burocrático. Burocrático é difícil essa palavra, mas é difícil esses papéis. Tem um monte de coisinha chata, eu não queria esse dor de cabeça. Então, sim, a gente contratou um advogado para ajudar a gente nesse processo. E foi durante o Covid, então Então, levou bastante levou tempo. bem mais tempo, assim. Mas, para alguém, caso que está assistindo, a gente esperou 2 anos para aplicar, porque esperando mostra mais solidez no seu relacionamento, né? Se você espera esses 2 anos de casados. E também você pega um green card que dura mais do que quando você casa e aplica e pronto. Então, eram esses 2 pontos que a gente fez. A gente tinha duas opções, né? Quando você tem um relacionamento com um americano, você tem a opção de aplicar o Fiancés Visa, né? Que é para você noivo, vamos dizer assim, e aí a pessoa tem que... O americano tem que estar nos Estados Unidos, o brasileiro tem que estar no Brasil, e aí vocês precisam ter se visto pelo menos uma vez nos últimos 2 anos. É aquele 90 dias, aquele visto que eles aplicam, sabe? É o visto que eles aplicam. A gente tomou uma outra decisão. Pelo fato que a gente já sabia que poderia demorar muito, tipo, às vezes você aplica e aí demora 8 meses, 1 ano, 2 anos, aí entrou Covid e provavelmente a gente teria que ter ficado separado muito tempo. Como ela já falava português, a gente decidiu, já conhecia a cultura e tudo mais, a gente decidiu ir para o Brasil, casar e esperar esses 2 anos, como ela comentou, para a gente já pegar o green card de 10 anos, né? Então, assim, e durante os 2 anos a gente ainda tinha isso em mente. Meu, Brasil tem muito lugar maravilhoso, vamos aproveitar também esses 2 anos lá e tudo mais, né? Então a gente casou e aí aplicou para o green card já de 10 anos lá, né? Só No que aí, Brasil. no Brasil. Ficamos lá os 2 anos. A gente fez tudo no Brasil. É muito diferente quando é no Brasil, porque eu acho que vocês não vão saber como que é aqui dentro, mas como que é no Brasil, assim, esse processo? Vai no consulado, faz entrevista? Na minha parte era bem tranquilo, na verdade. Para ela casar comigo, ela só precisou trazer um papel comprovando que ela era solteira aqui, que não tinha relacionamento nenhum. Eu até fiz esse juramento lá, na verdade. Tinha algumas coisas que eu precisava fazer, né, para me preparar antes. Mas, tipo, papéis e tudo, mas assim... Foi bem simples. Eu fui lá no Polícia Federal e a gente mostrou todos os nossos documentos que casamos e tal, e aí os documentos que eles precisavam de mim. Aí eles olharam esses documentos, a aplicação, eu acho que foi 1 dia, 2 dias, não sei, mas foi fácil para mim a parte de pegar o que eles chamam RNE para a gente. Ela casou comigo para dar o golpe, para pegar a cidadania brasileira, né? Quem não quer, né, gente? Mas eu já ouvi falar que para pegar, parece que a brasileira é até mais complexo do que vir e pegar a americana, assim. Demais. Para ele, tipo, vir para os States? Não, para você pegar a brasileira. Na verdade, assim, para você pegar a cidadania é um pouquinho mais complicado, mas para pegar o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiros... É um visto permanente. Esse visto... Tipo, não tenho direitos brasileiros, né? Mas eu consigo viver lá permanente, vamos dizer assim. Então, assim, para ela pegar isso aí foi bem simples. Aí, agora, o meu processo do Green Card, quando você está no Brasil, quando você aplica para isso, é muito mais tranquilo no sentido, assim, a papelada praticamente deve ser a mesma, né? Vamos dizer assim. E aí você aplica para ver se você aceitam a sua petição, vamos dizer assim. Tá falando sobre sua parte? Sobre o Green Card. Então, a gente casou, preencheu todas as coisas e tal, e aí aplicamos essa petição. Aí a petição não demorou tanto, vamos dizer assim. Não foi 1 ano? Foi coisa... Foi 1 ano. Mais ou menos isso. Só que aí, quando foi aceita,
Eu acho que foi, sei lá, 2 semanas depois deu lockdown no Brasil e aí fechou as coisas. Só que assim, até mais um ponto para colocar, o Roger, em relação a isso, é muito interessante porque pelo fato de acreditar no Senhor, acreditar que tudo é no tempo dele, no momento dele, se não fosse a pandemia, eu não teria entrado no marketing digital, né? Eu não teria o meu negócio online aqui. Eu já tinha sido estrangeiro, morando na Austrália, sei como era a vida de um estrangeiro lá, e eu tinha isso na minha mente, falava, caramba, cara, eu tenho que começar alguma coisa ali para não chegar com uma mão na frente e outra atrás, sabe? Durante esses 2 anos, a gente criou um business assim online enorme, modéstia à parte falando, né? Muito legal, a gente consegue viver tranquilamente hoje somente do digital. E depois, se não fosse a pandemia, eu teria vindo para cá e estaria trabalhando provavelmente de outras coisas aqui, né? Que a gente sabe que é mais difícil a vida de um estrangeiro. Então, assim, tudo foi no tempo do Senhor, cara. Tudo acontece na maneira dele. Eu sou muito grato por ter tido. É triste falar isso, né? A gente sabe de todas as pessoas que faleceram, que entes queridos, tudo que aconteceu. Mas, como eu disse, eu sempre tento ver o lado bom. E o lado bom para nós foi que realmente a gente conseguiu usar o nosso tempo com sabedoria e criar uma coisa que hoje faz com que a gente tenha uma vida muito tranquila aqui nos Estados Unidos. Sim. Mas assim, o processo, você faz a petição, a parte americana tem que fazer essa petição, aí eles aceitam a sua petição, se aceita, tem mais alguns papelados que você tem que preencher, depois eles vão marcar uma entrevista para você, vai lá fazer uma entrevista, aí lá eles aceitam ou não aceitam, mas a gente também contratou um advogado dos Estados Unidos, então eu não sei como que é, se você está no Brasil, aí você contrata um advogado brasileiro, não sei porque a gente contratou um americano, né? Então, mas esse foi o processo. Assim, a parte do advogado eu acho muito interessante, muito importante, sabe? Pelo fato que você consegue preencher sozinho? Consegue. Só que, assim, a gente sabe, eles são muito detalhistas, sabe? Eles olham muito, assim, é bem criterioso. Qualquer errinho, volta. Sabe? Tipo, a gente escrevia... Aí você volta para espera e tudo. Sabe? Então, a gente preferiu realmente pagar ali o advogado, ele fazer tudo. E, pô, a gente, se alguém tiver na mesma situação, não ganho nada por isso, a gente recomenda esse advogado, porque ele realmente foi muito bom. Nem sei se eu poderia fazer isso aqui, porque, perdão aí. Não tem problema, não. E aí vocês têm que ir numa entrevista no consulado, quando vocês estão no Brasil? E o consulado tem que ser o do Rio de Janeiro. É o único. Que faz as entrevistas de green card. A gente mesmo em São Paulo não poderia usar lá o consulado de lá. Então, a gente foi para o Rio. Primeiro, a gente teve que fazer o exame, né, de ver se a saúde tá tudo ok e tal, não sei o quê. Para ter certeza que ele não tá trazendo nada esquisito. Não tá vindo trazendo, né? Não tá trazendo um novo Covid aí, algo do tipo. Então, faz isso, aí depois a entrevista é bem tranquila, a partir do momento que vai depender da situação. Se eles sabem de alguma coisa, estão em dúvida em alguma coisa. A minha... Eu juro, eu tava muito nervoso, sabe, um dia antes, assim, bem, a gente olhar e falar, caramba, cara, tipo, como que será a entrevista e tudo mais. O que eles perguntam, assim, para vocês, assim? Assim, foi... Pro ele que quase nada. Varia muito, né, pelo fato que a gente sabe que eles são cientes, que muitas pessoas querem somente o green card e tal. Então, assim, vai desde as perguntas... O que eu tô ouvindo muito hoje isso, né? Que eles olham hoje dentro de Instagram, Facebook. Teve uma menina que comentou, eu não lembro se foi um vídeo ou alguma coisa, ela falou que teve muito problema porque ela falou que, semana passada eu estava em tal lugar e o cônsul, né? O cara que estava fazendo a entrevista, falou assim, não, mas a gente viu aqui no Facebook que você estava em tal lugar. Eu falei, caramba, cara, tipo, não sei se é mito isso ou eles chegam realmente a esse ponto. Para mim, foi muito tranquilo de verdade. As únicas perguntas que fizeram foi se eu já tinha aplicado o visto de turista antes e tal. Eu falei que sim. Aí ela viu lá que eu já tinha tido um visto negado uma vez. E ela falou assim, você aplicou depois novamente? Depois foi negado dessa vez? Eu falei, não. Aí ela falou, legal, e vocês vão morar onde lá? A gente falou, vai morar em Missouri, não sei o que lá. O que mais ela perguntou? Tá falando aqui que você não seria um sponsor, né?
mas seria... Sponsor, sim. É um sponsor, né? Se fosse, se precisar de alguma coisa de dinheiro, e vamos dizer assim, você teria um sponsor, aí teria tal pessoa, aí eles me perguntaram quem que eram essas pessoas, eu falei, são os pais da minha esposa, então assim, era mais um ponto positivo nessa também, questão. Roger, a gente já era casado 4 anos nesse ponto, sabe? Tipo, chegando na entrevista dele, já passou 4 anos. Então, realmente, nosso caso é muito diferente. E depende muito caso por caso, sabe? O Eric, vamos assistir no YouTube algumas entrevistas. Eu falei, não, você vai ficar louco, não faz nada. Mas acho que esse é o ponto que é muito diferente, porque não dá para explicar, não dá, porque cada caso é muito diferente e depende da pessoa, sabe, que entrevista você, depende muito, tem muitos fatores. Eu levei que fotos, sabe? levei comprovante, conta de banco. A gente fez 2 álbuns, tipo, bonitinho e tal. A gente fez muita coisa e o Eric falou que ela olhava nada. Ela não olhou nada. Assim, juro pra você, foi coisa de, assim, menos de 2 minutos de entrevista. Mas ela sabe perguntou uma coisa... essas duas coisas tanto é que quando eu tava saindo do consulado, o carinho segurança lá, muita gente boa, ele falou assim, nossa, o seu foi rápido, hein? Eu falei, ainda bem. Ainda bem, né? Porque realmente, assim, eu lembro de... como, não sei se o pessoal aí já tirou o visto, as cabininhas ali mesmo, né? E cada um a sua e tal. E eu vi vários que chegaram bem antes do que eu cheguei lá. E eu saí primeiro do que eles ainda, sabe? Então foi muito rápido, porque provavelmente eles já sabiam de... É o que o pessoal fala, né? Quando você chega lá, eles já sabem praticamente da sua situação inteira. Sim. Querem fazer uma perguntinha ou outra e tal. E aí, quando tem muita dúvida, aí eles acabam levando mais, né? Eu acredito os fatores que ajudam a gente bastante, né? A gente esperou casamos no Brasil, né? Foi da hora. Mas esperamos esses 2 anos para aplicar. 2, meus pais concordaram para ajudar a gente a ser sponsors, caso que precisava, sabe? E o 3, não sei, eu não lembro. O 3 porque foi boa intenção, né? A gente não tinha nada para responder. Mas, enfim, deu muito certo. Eu espero que dá certo para pessoas que talvez assistem aqui, que querem, né? Esse próximo passo na vida. E muita gente, às vezes, não sabe o porquê que vocês precisaram do sponsor, né? Porque, geralmente, quando o cidadão americano ele mora aqui nos Estados Unidos, aí ele que acaba sendo, né? Tem um processo que chama Affidavit Support, alguma coisa assim. Que é quando o americano vai ser o sponsor do imigrante que está vindo. Isso. Como vocês estavam no Brasil, então teve que ser os pais, né? Exatamente. Porque também a gente casamos e a gente era estudantes, a gente tinha nada para nossos nomes, sabe? Tipo, era estudantes, a gente tinha, tipo, pouquíssimo dinheiro e morávamos no Brasil. Então, eu não tinha meus dados lá, sabe? Porque eu fui quase 5 anos que a gente estava no Brasil. Então, por causa desse fato, né, que nossa estrutura estava no Brasil e não estava nos States, a gente precisava desse vínculo com os States. Foi outro ponto positivo, porque eram familiares bem próximos, né? Não é igual a algumas situações, tipo, tem um sponsor aqui, quem que é? É primo do meu primo, sabe? Tipo, coisas desse tipo. Na hora que ela me perguntou, eu lembro muito bem da feição dela, né? Ela perguntou quem são eles, né? Eu falei, são os pais da minha esposa. Ela, legal, e tal, não sei o quê. Aí depois disso foi tipo, ela já me deu os parabéns, falou, seja bem-vindo aos Estados Unidos. Ela perguntou, no começo ela perguntou se queria que falasse português e inglês. Eu falei, tanto faz. E aí ela começou a falar. Na verdade, eu comecei falando português, né? E aí na minha mente falei, acho que se eu falar inglês vai ser um pontinho a mais, sabe? Então vou começar a falar inglês. E aí a gente começou a conversar. Eu falei, vou usar todas as minhas armas, né? E uma dúvida, né? Porque aí nesse momento a Alessil já tinha permissão para morar no Brasil. Sim. Tem que fazer entrevista também para ela poder morar lá? É diferente? É diferente, sim. Não, era bem era uma entrevistazinha, mas não igual aqui, sabe? Tipo, eu cheguei no Polícia Federal e tem, tipo, os cabines de banco, igual que tem no banco, sabe? Mas essa pessoa, eu só entregava meus documentos e praticamente, se você tem todos os documentos que eles precisam, eles praticamente olham os documentos e tal, e aí tá de boa, sabe? Não chega a fazer perguntas, né, pra ela. Tipo, por que você quer vir aqui pro Brasil? É meio que um checklist mesmo, sabe? Tipo,
você tem esses documentos aqui? Beleza, tá aqui, Tom, deu, tá ótimo. Bacana. Pronto, sabe? Praticamente isso.